Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante. Vamos dar uma olhada num sistema antigo do povo Yorubá que guarda um segredo incrível. Uma prática espiritual de milhares de anos chamada Ifá, que, pasmem, parece funcionar com a mesma lógica de um computador moderno. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. À primeira vista parece uma loucura, né? Mas os paralelos são de cair o queixo e fazem a gente se perguntar o que realmente sabemos sobre tecnologia antiga. Então, bora começar a desembolar esse mistério. Bom, para a gente começar a entender essa história, a primeira coisa é saber o que é, afinal de contas, essa tal de adivinhação de Fá. E já adianto, não é só um ritual, não. É um sistema de conhecimento super complexo. Basicamente, o que temos aqui é um método todo estruturado para se conseguir orientação. Pense assim, o Babalaô, que significa algo como pai dos segredos, ele age como se fosse um operador. Ele é o especialista que sabe como acessar e decifrar esse imenso sistema de informações para resolver problemas bem reais do dia a dia. Então, o coração do sistema Ifá está todo organizado em 256 capítulos principais. Eles são chamados de Odus. E olha, só esse número já dá uma pista fundamental para a gente. Isso aqui não é nada aleatório. Pelo contrário, é um corpo de conhecimento com começo, meio e fim e super estruturado. Agora, segurem essa. A partir desses 256 odus, o sistema simplesmente explode para mais de 430 mil mensagens possíveis. A escala é gigantesca. Para se ter uma ideia, cada um daqueles odus principais tem dentro dele 1.680 versos sagrados. Isso cria uma biblioteca de sabedoria de uma complexidade que é difícil até de imaginar. Ok, e é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. A gente chega no ponto central de toda essa história, porque escondido bem no meio dessa tradição espiritual tem um conceito que é nada mais nada menos que a base de todo o nosso mundo digital de hoje. É isso mesmo, o sistema IFA é, na sua essência, binário. Sabe o 0 e o 1 da computação? Então, o IFA é construído em cima de duas assinaturas básicas. De um lado, o Ejiogbe, que é um traço só. Do outro, o Oyekumeji, com dois traços. Ou seja, é sempre uma escolha fundamental entre dois estados. Sim ou não? Um ou outro. E o mais impressionante é que essa tradução é direta. Pesquisadores foram lá e mapearam os odus para um código binário de 6 bits, e o que eles viram foi que os diferentes capítulos do Ifá batem certinho com sequências específicas de zeros e uns. E olha, isso não é viagem, não é uma interpretação, é uma correspondência matemática, preto no branco. Tá. Então, se a gente pensar que os odus e os versos são tipo o software, o código do sistema, qual seria o hardware? Para responder isso, a gente precisa olhar para as ferramentas físicas que são usadas no ritual. E é aqui que a analogia fica absurda. A ferramenta principal deles, a corrente Opel, ela tem 8 sementes. E na computação? A unidade básica de informação é o byte. E um byte tem exatamente 8 bits. É uma correspondência impressionante, para dizer o mínimo. Mas vamos olhar isso mais de perto. Essa corrente, a Opel, ela é dividida em dois lados, com 4 sementes de cada lado. Aí lá na computação, um grupinho de 4 bits tem um nome, nibble. Então, a estrutura física da corrente espelha direitinho as estruturas de dados que a gente usa hoje. Cada lado dela seria um nibble, e a corrente inteira, um byte. E não para por aí, viu? Os paralelos vão muito além do jeito de guardar a informação. O processo todo, o ritual em si, segue uma lógica que, olha, qualquer pessoa que trabalhe com tecnologia vai reconhecer na hora. A sessão de adivinhação, na prática, funciona como um algoritmo. Ela segue aquele modelo clássico de entrada, processamento e saída, que é, a base de qualquer operação que um computador faz. Traduzindo isso para o ritual. A entrada é o problema que a pessoa traz. O processamento é o sacerdote usando as ferramentas, gerando um Odu e aí mergulhando naquela biblioteca de versos para analisar tudo. E, por fim, a saída é o conselho ou remédio que ele prescreve com base no que foi processado. É um passo a passo lógico, repetível, um algoritmo. E dá para ir até mais longe nessa comparação. O sistema IFA inteiro pode ser visto como um sistema especialista, que é uma área da inteligência artificial. Pense bem, os versos são a base de conhecimento. O Odu gerado funciona como um motor de inferência, e o Babalau é o operador humano que guia a consulta. Se encaixa perfeitamente.
Tá, mas e aí, o que tudo isso significa na prática? Por que essa conexão entre um ritual de milênios e a nossa tecnologia de ponta é tão importante? Olha, essa citação dos pesquisadores que estudaram isso resume tudo. Ela nos força a parar de olhar para o Ifá como superstição e começar a enxergar o que ele realmente é. Um sofisticado sistema de gerenciamento de informações cuja lógica veio milênios antes da era digital. Isso faz a gente pensar que talvez os princípios da computação sejam bem mais antigos e universais do que a gente jamais imaginou. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Se um sistema binário e algorítmico super complexo já existia numa prática espiritual da África Ocidental, quantos outros segredos tecnológicos não devem estar por aí, escondidos em outras tradições antigas pelo mundo, só esperando a gente redescobrir? A resposta para essa pergunta, quem sabe, pode mudar o jeito que a gente enxerga não só o nosso passado, mas também o nosso futuro.